E Denilda, tá me ouvindo? Tô sim. Tô só aguardando você Então, aí, tranquilo. eu estava vendo aqui que a gente ainda não falou sobre razão e proporção, regra de três composta. Então, acho um tema legal para gente falar, que ele é inicial e é super importante no Enem também. Pode ser? Pode, do que você Sim, quiser. não. Desculpa, que eu tinha mutado aqui. Pode sim. Você está vendo minha tela? Tá, né? Aham. Ah, beleza. Vou mutar, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre. Tá bom, tá bom. Vamos falar um pouco sobre regra de três composta. Ah, essas telas que ficam aparecendo aqui. Deixa eu comentar aqui. Vamos lá. Então, quando que a gente usa regra de três composta? Regra de três normal você lembra como é, né? Não lembro não, mas manda ver. Depois eu vou pegar no Tá, eu vou falar software. rapidinho. Vou falar aqui rapidinho. Então, por exemplo, você vai no mercado comprar 1 quilo de açúcar, tá? E aí você sabe que... Não, vamos inverter. Você sabe que uma caixa contendo 20 quilos de açúcar está custando R$ 30. Tranquilo? Tranquilo. Até assim é, por Então, enquanto. aí você não, eu quero comprar só 1 quilo de açúcar. Qual conta você tem que saber fazer para saber quanto que você vai pagar num quilo, sabendo que 20 quilos são R$ 30? Consegue fazer essa conta? Vou dividir os 30 por 20. Isso, na verdade o que você está fazendo aí é a regra de três. Você quer comprar 1 quilo e quer Aí eu saber fico sabendo o valor de o um. valor X que você vai pagar. E aí o que a gente faz? A gente, no fundo, a gente multiplica aqui, ó. Trocar a cor. Esse troço não ficar travando. A gente multiplica cruzado aqui. Eu vou fazer 1 quilo vezes 30 e 20 quilos vezes X. E aí isso vai me dar. Vou cortar, né? Quilo com quilo. Vai ficar 20x igual a 30. X igual a 30 sobre 20. Viu? Você faz regra de 3 e nem sabia. É verdade. Então, quanto que você vai pagar por isso? Vai ser 3 meios, que dá 1,50, né? É barato esse açúcar. É. Então, essa é a regra de três simples. A gente só tem duas grandezas, que é o quilo e o real, que é o dinheiro. Uhum. Só que existem problemas que você tem mais de duas grandezas. E aí você pode usar a regra de três inversa ou a regra de três direta. Tem os dois tipos, regra de três composta inversa e diretamente proporcional. A gente vai ver os dois Uhum. aqui. Então vamos lá. Um Beleza. exemplo aqui. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Tá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar todos esses dados, igual eu anotei ali. 20 quilos de açúcar, R$ 30. Então, o que ele está falando aqui, a gente monta uma tabelinha. 8 horas são necessários 20 caminhões, 160 metros cúbicos. Correto? E aí o que ele Uhum. quer? Em 5 horas, quantos caminhões? Então o caminhão é X, 125 metros cúbicos. Tranquilo? Até aí? Tranquilo. Estou anotando os dados. Tranquilo. Aí agora a gente tem que Tô- identificar qual é o tipo de relação, se é direto ou inversamente proporcional.
Inicialmente, colocamos uma seta para baixo na coluna que contém o X. Mas por que ele botou uma seta para baixo? Você sabe? Não faço ideia. Aí ele, deixa eu ver aqui, a seguir, deixa eu ver só o que ele fala, né? Comparar cada organização, observa aqui, manter o número de horas de trabalho. Aumentando o volume da areia, devemos aumentar o número de caminhões. Ah, não, desculpa. Aqui ele só botou a seta para baixo na coluna que contém o X. Vamos ver depois um outro exemplo para ver se muda. E aí depois ele fala: a seguir, devemos comparar cada grandeza com aquela onde está o X. Observe que, aumentando o número de horas de trabalho, podemos diminuir o número de caminhões. Se eu tenho mais horas, eu não preciso de tantos caminhões, né? Então isso é o quê? Inversamente proporcional, porque se eu aumento o número de horas, eu diminuo o número de caminhões. Correto? Sim ou não? Pode seguir. Então, aí nessa primeira coluna a gente colocaria uma seta para cima, porque é inversamente proporcional ao número de caminhões. Se eu aumento o número de horas, eu diminuo o número de caminhões. E se eu aumento o volume de areia, eu tenho que aumentar o número de caminhão. Então é diretamente proporcional. Então eu tenho que botar a setinha para baixo, igual tá aqui. Aí no final fica assim, ó. Tá vendo esse desenho aqui? Aham. Então, botei a seta para baixo onde tem o X, beleza? Essa é a primeira coisa. Beleza. Tudo que for igual a ele, eu vou botar a seta para baixo. Ou seja, se eu diminuo o volume de... Se eu aumento o volume, eu tenho que aumentar a quantidade de caminhão. Se eu aumento a hora, eu tenho que diminuir a quantidade de caminhão. Beleza? E aí, isso é só para você saber o que vai inverter aqui. O que você vai escrever? 20 sobre x, que é a quantidade de caminhões, vai ser igual a 160 sobre 25, mas aí você vai botar 5 oitavos, porque é inversamente proporcional. Tá vendo que a seta está para cima, diferente das outras? Ah, tá. Aí você vai multiplicar por 5 oitavos. Sempre que a seta for com... Primeiro você vai botar a seta sempre para baixo, ou sempre para cima, depende do problema, na sua coluna onde está a variável, o valor que você quer descobrir. E aí depois você vai analisando os outros, comparando com ela. Por exemplo, eu comparei a quantidade de horas com a quantidade de caminhões e o volume com a quantidade de caminhões. E aí você faz essa conta aqui. Você vai ter que multiplicar tudo, né? Aqui deu uma simplificada. Multiplicou cruzado e chegou em 25. Beleza? Aqui tá errado. Aqui é um vezes, onde tá isso igual aqui. Vou consertar. Ai, meu filho, por que você abriu isso aqui? Caraca, tá abrindo tudo. Aqui é vezes. Aí ele simplificou o 160 com 8. 160 dividido por 8 dá 20. Porque 2 vezes 8 é 16, não é isso? E 5 simplificado com 125 dá 25. Porque 5 vezes 25 é 125. Aí vai ficar 20 sobre 25. Ah, não, tá certo. Era igual mesmo? Tá igual mesmo. Ele simplificou aqui. 20 sobre 25 é igual a 4 quintos. É porque ficou confuso daqui para baixo. Vai ficar 20 sobre x é igual a 4 quintos, não é isso?
Isso. E aí você vai multiplicar cruzado, aí vai chegar nisso aqui. Aham. X vezes 4 é igual a 20 vezes 5. Aí você vai passar o 4 aqui dividindo. Beleza? Aí vai ficar 5 vezes 20 dividido por 4, que é igual a 25. Então vão ser necessários 25 caminhões. Você conseguiu pegar a ideia? Aham. Deixa eu ver se tem um outro exemplo aqui. Tem outro exemplo aqui. Ó. Em uma fábrica de brinquedos, 8 homens montam 20 carrinhos em 5 dias. Quantos carrinhos serão montados por 4 homens em 16 dias? Então vamos lá. Vamos botar os dados aqui primeiro na tabela. Homens, 8. Carrinhos, 20. Dias, 5. Depois ele fala que quantos carrinhos eles vão montar 4 homens em 16 dias. Então são 4 homens, X carrinhos, que é o valor que a gente quer saber, e 16 dias. Ele bota. Observe que aumentando o número de homens, a produção de carrinhos aumenta. Você concorda? Aham. Então, eles são diretamente proporcionais. Quando eu fizer a multiplicação, eu não vou inverter. É o mesmo sentido, né? Não vou inverter essa fração. Agora, se eu aumentar o número de dias, a produção de carrinho também aumenta, né? Isso. Então, eu também não vou inverter. Então, se você achar que aquela questão da seta fica confuso, é só você pensar assim. Se eu aumento e o outro diminui, então eu tenho que inverter. Se eu aumento e o outro aumenta, então não preciso inverter. Não tem, né? Acho que fica mais fácil, né? Eu vou, quando eu começar a estudar isso aí com praticar, vai ficar mais fácil. Aí você vai fazer a conta do mesmo jeito, ó. 20 sobre x é igual a 8 sobre 4 vezes 5 sobre 16. Aí aqui ele simplifica, ó. Dá para cortar o... Deixa eu escrever aqui. E é muito importante você fazer essas simplificações, porque vai te poupar um tempinho, porque imagina você fazer todas essas multiplicações aqui na mão, né? Por exemplo, o 8 a gente pode dividir por 16, que dá 2. Não é isso? O 5 a gente pode dividir por 20, que dá 4. Aí vai ficar 4 vezes 4, 16 vezes 2, 32. Uhum. Tranquilo? Tranquilo. Então serão 32 carrinhos. Bora, tem outro exemplo aqui. 2 pedreiros levam 9 dias para construir um muro com 2 metros de altura. Trabalhando 3 pedreiros, aumentando a altura para 4 metros, qual será o tempo necessário para completar esse muro? E aí, vamos lá. Vamos anotar os dados. Então, as variáveis são pedreiros, altura e dias. Então, primeiro ele fala que em 9 dias, vamos botar o 9 aqui, eles conseguem fazer um muro de 2 metros de altura. 2 pedreiros. E aí, trabalhando 3 pedreiros para fazer um muro de 4 metros, quantos dias vai precisar? E aí você vai inicialmente ver. Se eu aumentar o número de dias, eu posso diminuir a quantidade de pedreiros, concorda? Inverter, né? É, inverter. Porque se eu tenho mais dias, não vou precisar de tantos pedreiros. Uhum. Não é isso? E a altura? Se eu aumento a altura, se eu aumento a quantidade de dias, eu posso aumentar a altura do meu muro também. Né? Ou se eu diminuo a quantidade. Deixa eu só te fazer uma pergunta. A gente acerta, mas é para uma observação para você saber. É, para você se ligar. Que não vai, não é isso? Isso. Só para te lembrar qual o sentido. Uhum. E aí, o que ficou diferente aqui? Foi pedreiro, né? Ficou com a seta para cima. Porque se eu aumento a quantidade de pedreiros, eu diminuo a quantidade de dias. Então, vai ficar 9 sobre x igual a 2 sobre 4 vezes... Aí eu vou inverter. Vai ficar 3 sobre 2. Aí, fazendo a conta aqui, vai ficar 2 vezes 3, 6, né? Vai para baixo. 2 vezes 4, 8. Aí, 9 vezes 8. A gente pode simplificar. Isso aqui dá 12. Ok. Não é tão difícil quanto eu pensava. Deixa eu simplificar aqui. A questão do Enem é que ela não vem tão direto assim, né?
tem um pouquinho mais de interpretação, mas eu peguei algumas questões aqui para a gente fazer também. Aí vamos lá, vai ficar 9 vezes 8, né? O que está lá embaixo, igual a 6x. Aí eu vou jogar o 6 para baixo, vai ficar 9 vezes 8 dividido por 6. Aí eu posso simplificar aqui o 6 com o 9, né? Vai ficar 3 e 2. É tranquilo para você isso? Que vai ficar 3 em cima e 2 embaixo? Aham. Tá. E aí eu posso simplificar o 8 com 2, que vai ficar 4. Aí 3 vezes 4 dá 12, que é a resposta. Beleza? Entendi, beleza. Tá. São 12 dias. Depois a gente vai fazer exercício do Enem sobre isso. Vamos agora falar sobre proporção e semelhança, que também é importante. O que seria uma coisa ser proporcional à outra? É alguma coisa que se equivale. Assim, matematicamente falando, você consegue fazer uma divisão, por exemplo, aqui em cima. Eu apaguei. Deixa eu escrever de novo. Ó, vou dar um exemplo aqui. O 16 é proporcional a 8. Por quê? Porque eles têm um divisor em comum. Se eu dividir aqui tudo por 4, por exemplo, divido por 4 em cima e divido por 4 embaixo. Aí eu vou ter o quê? Qual vai ser o resultado? 8 meios. 8 sobre 2. Não, na verdade, 16 dividido por 4 dá 4, né? 4 sobre 4, 4 tá sobre 2. certo. Então eu posso 4 dizer sobre que 2. esses números são proporcionais, porque eles têm um outro número em comum que divide os dois ao mesmo tempo. Tranquilo? Aí ele até deu um exemplo aqui. Então, Rogerião, pode falar. no caso, eles têm que ter pelo menos assim, o mesmo divisor. Isso, tem que ter um divisor pelo menos em comum. Aí ele deu um exemplo aqui, ó. Para ser Rogerião. proporcional. Isso. Rogerião e Claudinho passeiam com seus cachorros. Rogerião pesa 120 quilos e seu cão 40 quilos. Claudinho, por sua vez, pesa 48 quilos e seu cão 16 quilos. Observe a razão entre o peso dos dois rapazes. Ó, a razão entre os pesos são 5 meios, porque eu estou pegando 120 e dividindo por 24, em cima e embaixo. E a razão entre o peso dos cachorros, 5 meios. Verificamos que as duas razões são iguais. Ei, desculpa, falei besteira para você. É quando duas razões são iguais, a gente tem a proporção. A proporção é uma igualdade entre as duas razões. Quando eu consigo dividir em cima e embaixo, ele só é uma fração redutível. Corta essa parte aí, ué. Então, recapitulando. Quando duas razões são iguais, por exemplo, os pesos dos dois rapazes deram uma fração igual ao peso dos dois cachorros, a gente pode dizer que a gente tem uma proporção. Porque, ó, apesar dos pesos serem bem diferentes, 120 sobre 48 e 40 sobre 16, a razão dá 5 meios para os dois. Então, essas medidas, elas são proporcionais. É isso. Conseguiu entender? Entendi. Então, esquece aquela primeira coisa lá que eu falei que estava errado. Tranquilo. É o sono. Dados 4, aí agora ele vai para a parte mais literal do negócio, né? Dados 4 números racionais A, B, C, D não nulos, nessa ordem, dizemos que eles formam uma proporção quando a razão do primeiro para o segundo for igual à razão do terceiro para o quarto. É exatamente aquilo que eu te falei ali em cima com os pesos dos cachorros. Eu tenho A sobre B e tenho C sobre D. Se essas duas frações são iguais, então a gente diz que A está para B, assim como C está para D. A gente usa muito isso em trigonometria. Mais para frente a gente vai ver.
Os números A, B, C, D são os termos da proporção. E aí a gente chama de A e D os extremos e B e C os meios. É só nomenclatura matemática. Você entendeu esse exemplo aqui? Entendeu esse conceito de 120 sobre 48 ser igual a 40 sobre 16, então são proporcionais, tá tranquilo. Entendi sim. Então aí aqui ele Eu dá um achava outro... que era uma coisa muito mais trabalhosa. Não, A matemática é princípio, assim, muito tá. fácil. Para quem sabe, é ótimo. É muito fácil. Peraí. Tem outro exemplo aqui. Dada a proporção. O que é isso, gente? Eu acho que era uma imagem. Ah, tá. É, não vai dar para ver porque tá faltando a imagem. Mas assim, pelo exemplo dá pra gente ver. É isso aqui, deixa eu escrever. Três está para... Deixa eu ver. Conferindo de cima. A está para B, isso. É isso aqui. 3 está para 4, assim como 27 está para 36. Vamos simplificar o 27 sobre 36 e ver se dá 3 quartos mesmo. Fechou. Será que travou? Acho que sim. Tá. Ai, meu filho, não trava não. Calma aí que ele tá pensando. Foi. Não foi. Tem que trocar de ferramenta esse aqui. Muito ruim. Vamos lá. 3 está para 4, assim como 27 está para 36. Então, vamos ver se 27 sobre 36 dá 3 quartos. Se a gente dividir aqui por 3, né? Não. O que é isso, gente? Ai, fechou tudo. Problemas técnicos. Vou escrever de novo. Eu acho que esse número tá errado, não deve ser 27, não. Se eu não me engano, 27 é primo. Não, não é não. Dá pra dividir. Sim. Cara, tô dizendo que eu tô com sono. Então, vamos lá. Vamos dividir por 3 isso aqui, por exemplo. Tá Quanto que vai 9, dar? 9 9 e embaixo e 12. Não, é 12, 12. sei lá. É. É, Vamos dividir por 3 de novo. 3, 4. Isso, dá 3 quartos, viu? Então a gente pode dizer que 27 sobre 36 é proporcional a 3 quartos. Tranquilo? Aí ele Uhum. fala que 4 e 27 são os meios e É 3 e só fazer 36 aquele são os cruzamento, extremos. né? Oi? Isso. É só cruzar que dá para Isso. saber quem está dentro e quem está fora. Mas Entre isso aqui mas você não vai usar para nada, é só só para saber, né? preciosismo. É. Semelhança. A gente tem aqui 1, 2, 3 figuras.
como que a gente pode dizer que uma figura é semelhante à outra? Então, essas figuras aí, elas representam retângulos com escalas diferentes. Observe que os três retângulos têm a mesma forma, mas têm tamanhos diferentes. Dizemos que eles são figuras semelhantes. Nessas figuras, podemos identificar a distância entre A e B, ó, a distância entre A e B, e a distância entre C e D. Tranquilo? Alfa, beta e gama, ângulos agudos formados pelos segmentos AB. Alfa, beta e gama são esses ângulos aqui, que na verdade 90 graus, né? Que a interseção dessas duas retas aí forma esse ângulo de 90. Tranquilo? Você lembra de ângulo? Uhum. Então tá, 90 graus. Medindo os segmentos de reta AB e DC, ou CD, e os ângulos AB e gama das figuras, podemos organizar a seguinte tabela. Aí ele botou as medidas aqui de A, B e C, do tamanho AB e do tamanho CD, e o ângulo que é de 90. Então, os ângulos têm medidas iguais, e essas medidas, ó, se você reparar, elas são proporcionais. 3,9 sobre 1,3 é igual a 4,5 sobre 1,5 e 6 sobre 2, que é igual a 3. Então, como essas medidas são proporcionais, ó, desse exemplo podemos concluir que duas ou mais figuras são semelhantes em geometria quando os ângulos correspondentes têm medidas iguais, ou seja, todos os ângulos são de 90, as medidas dos segmentos correspondentes são proporcionais, é isso aqui, né, da fração, como eu mostrei para você, e os elementos da figura são comuns, são elementos iguais. Então, a gente pode dizer, por exemplo, acho que tem aqui o exemplo do triângulo. Aqui, outros exemplos de figuras semelhantes. As duas são um círculo, né? A única coisa que eu estou mudando ali é o raio. Então, elas são semelhantes. Os quadradinhos e até um triângulo retângulo. Tranquilo? Tranquilo. Aí aqui, para o triângulo, a gente tem uma regrinha. Dois triângulos são semelhantes se somente se seus três ângulos são congruentes, na mesma ordem, e seus lados homólogos são proporcionais. Vamos lá, tentar entender isso. Primeiro eu tenho que saber o que significa essas palavras. É, isso aí. Então, vamos lá. Lados homólogos, o que ele quer dizer com isso? Não faço ideia. Repara que aqui ele separou, o A tem 3 tracinhos no ângulo, o C tem 2 e o B tem 1. Isso. Então, o que a gente pode dizer? Que o lado AC, que tem o de 3 e o de 2, é homólogo com qual lado? DF, concorda comigo? Ah, tá. Tô vendo a figura de baixo agora. Deixa eu diminuir aqui para poder... É porque estava no celular, eu não estava vendo. É muito pequenininho. Para poder ver as duas ao mesmo tempo. Beleza, agora já deu. Então, a gente pode dizer que AC é homólogo com DF, AB é homólogo com DE e BC é homólogo com EF. Aqui tá fácil de ver porque ele não tá, porque os ângulos estão nas mesmas posições. Mas se eu virar esse triângulo de cabeça para baixo, você tem que continuar olhando para os ângulos, tá? E o que são ângulos congruentes? São ângulos iguais. Congruente é igual... Mesma medida, no caso. Oi? Isso, por exemplo, o ângulo A... 90, 180, tudo tem que ser na mesma medida, assim, no caso. Na verdade, ó, o ângulo de A tem que ser igual ao de D, tá vendo que tem 3 tracinhos? Esses 3 tracinhos, nos dois, simboliza que os ângulos são iguais aqui, é isso que ele está querendo dizer. Entendi. O C é igual ao F e o B é igual ao E. Então, ele tem que ter os 3 ângulos homólogos e os lados AC tem que ser proporcional a DF. Por exemplo, AC sobre AB tem que ser proporcional a DF sobre DE. Entendi. Porque aí a razão dos dois lados, né, vai dar igual. Aí aqui ele meio que resumiu, tá vendo? Os ângulos têm que ser iguais e AB sobre DE tem que ser igual a BC sobre EF. Ó, AB sobre DE. AB sobre DE tem que ser igual a AC sobre DF.
igual a BC sobre EF. Tranquilo? Está escrito aqui. Aham. E aí esse símbolo, ó, isso aqui significa triângulo ABC, que é os lados do primeiro triângulo. Ó, as pontas, desculpa, do primeiro triângulo. É semelhante, esse tio quer dizer semelhante ao triângulo DEF. Eu já ia perguntar o que significa esse tio, mas você já falou antes. É semelhança. E aí, o que é a razão de semelhança? A razão entre dois lados homólogos ou entre dois triângulos semelhantes é chamada razão de semelhança. Então, esse valor aqui que vai dar dessas frações é igual a K. E esse K a gente chama de razão de semelhança. Aí aqui vamos usar um exemplo, né, para ficar mais fácil. Chega de letra. Quanto que é o lado, ó, 75, 75, 65, 65, 40, 40. Então, os ângulos são iguais. Agora vamos ver se os lados são proporcionais. Vamos lá. AB sobre DE é 4 sobre 2. BC sobre EF é 8 sobre 4. E AC sobre DF é 6 sobre 3. 4 sobre 2 dá 2, 8 sobre 4 dá 2 e 6 sobre 3 dá 2. Então, esses triângulos, essas razões são proporcionais e os ângulos são iguais, portanto, esses dois triângulos são semelhantes. E a razão de semelhança é 2. Tranquilo? Tranquilo, deu para entender. Show. Então, é A sempre teoria lembrar está dos ângulos e indo. Uhum. A teoria também tem que botar na prática. É que tem o teorema fundamental. Se houver uma reta paralela a um dos lados de um triângulo e ela intercepta os outros dois lados em pontos distintos, ó, essa reta D aqui, dois triângulos serão formados. Você consegue ver os dois triângulos aqui? O grandão. O maior e o menor que foi dividido. Isso. No caso, o menor foi dividido. E esses com certeza vão ser semelhantes, mas repara que a reta tem que ser paralela a um dos lados. Você lembra o que é paralelo, né? Aham. Então, essa reta D aqui é paralela ao lado BC. Se não for paralelo, não vale. Tem que ser paralelo. Entendi. E aí você pode dizer que esses triângulos são semelhantes, porque eles vão ter os mesmos ângulos. E no fundo o que você está fazendo é cortando, dividindo um pedaço aqui do triângulo, né, dos lados. Aí aqui tem uns exercícios complementares que eu botei. Deixa eu ver se tem alguma coisa do Enem. Esse aqui é do Enem. Vamos fazer um de regra de 3. Esses aqui são muito diretos, eu queria... Tá bom, faz o seguinte. Faz a 5 e a 6, tá? As outras você faz depois. Qualquer coisa você me chama, tá? Vou pegar uma água aqui rapidinho. Eu já volto. Fique à vontade. Já tô de volta, tá? Qualquer coisa é só me chamar.
E Denilda, tá me ouvindo? Oi, tô sim. Oi, tranquilo aí? Tô fazendo ainda aquela coisa que você, tipo aquela tabelinha que bota a Beleza, quantidade. tranquilo, O raciocínio aqui é lento. tranquilo. Se eu não me engano, deixa eu puxar aqui no cantinho para não te atrapalhar. Lá no Google Sala de Aula, eu acho que tem mais exercícios. O Wesley vai me dar os códigos da sala, porque eu não tenho, eu não tinha entrado nenhuma vez ainda. Você quer que eu te mande? Oi? Quer que eu te mande aí no chat? Eu tenho aqui. Se puder, então, porque ele ficou de me mandar, entendeu? Pelo grupo. Tá. Eu Tu não, tá no eu não grupo do tenho. WhatsApp? Eu estou nesse do Roquete. É esse? Ah, não, não. Peraí, Já tá no teu WhatsApp, Denilda. Mandei no começo da aula. Ah, Ah, beleza. beleza. Depois eu olho, então. Beleza. Obrigada. Caraca, Falou comigo? não, não, meu filho, desculpa. Ah, tá. Deixa eu botar aqui.
Rayane, nada. Não estou conseguindo. Nenhum dos dois? Nossa, tá turvo. Cara, muito, eu não consigo. Parece que tem um bloqueio com. É muita falta de inteligência com uma pessoa só. Vamos lá, então. Você tentou os dois? Tem a resposta ali, eu fiz, mas não fiz tudo errado. Você tentou os dois ou você tentou o primeiro? Eu tentei o primeiro, de baixo eu comecei, mas desisti. Tá. Vou fazer junto. Aí, então, vou abrir a minha porta aqui, que eu tô morrendo de calor já tá me deixando nervosa. Eu posso por causa do latido dos cachorros e de barulho de carro, mas não adianta. Vamos lá. Eu não vou escrever, não, mas eu vou botar aqui. A primeira Essa coluna aqui, do essa comprimento. é a primeira, né? Peraí, deixa eu ir É mais. 5.400 por 90 de largura. A outra é 120. Isso demais. Então, a primeira coluna aqui vai ser do comprimento. Vai ficar 5.400 metros sobre Então, X. tá. Eu fiz assim, tudo errado. Eu fiz uma coluna no caso, tipo, fios, tecidos e minutos. Então, já errei daí. Não, na verdade, quais são as três medidas que ele dá? Oi? Quais são as medidas que ele dá? Ele dá 5 metros, 5 metros e 400 de tecido por 90 de largura E o tempo. e o tempo, Então, 50 ele minutos. dá comprimento, largura e tempo. Não é isso? É, eu fiz errado. Não ia conseguir nunca Comprimento, depois. largura, que é 90 centímetros. Aí repara que na de baixo ele fala 1,20 m. Só que em É, cima está 90 centímetros. Então você tem é que deixar 90. na mesma unidade, tá? Você tem que botar É, aqui 120 centímetros. tá. 1 metro tem 100 centímetros. Ou o que você faz? Bota 0,9 metros e 1,2 metros, tanto faz. Mas as duas unidades da mesma coluna, elas têm as duas medidas da mesma coluna têm que estar na mesma unidade, senão a conta vai dar errado. Isso é importante, tá? Tipo o tempo aqui, se tivesse algum tempo em hora e o outro minuto, eu ia ter que deixar ou tudo em hora ou tudo em minuto. Tudo. Ah, tá. Tá? É isso que eu erro, então. Sempre. E aqui é 50 minutos, 25. Agora vamos ver o que é direto e o que é inverso aqui. Vamos. Com uma certa quantidade de fio, uma fábrica produz. Tá. Então, aqui eu vou supor que eu estou com a mesma quantidade de fio, né? Porque senão a gente não tem muito parâmetro. Se eu aumento a largura, o que vai acontecer com o comprimento? Com a mesma quantidade de fio? Vai diminuir, né? Então, eles são inversos. Tranquilo? Peraí, se você aumentar a largura. Vamos botar nossa setinha aqui. Eu estou assumindo que eu vou diminuir isso aqui, tá? Vou botar a setinha azul.
Só que se eu diminuo, se eu diminuo o comprimento, eu estou aumentando a largura, né? Pode ver que a largura aqui aumentou. Ah, tá. Porque eu Eu tenho a fiz tudo mesma. errado. Eu tenho a mesma. Ai, não acredito que eu perdi tudo. Travou. Saiu da. Que eu tenho a mesma quantidade de fios. Eu vou escrever de novo aqui. Ai, esse da próxima é muito ruim. 5. Só não vou botar os nomes em cima, tá? 5.400 sobre X, 90, Sobre 120. 20. 50. Sobre 25. Aí vamos lá. Eu tô assumindo aqui que eu tô diminuindo. E aí, se eu tenho menos tempo, vai diminuir também. Não é isso? Aham. Só que o que acontece? A largura não diminuiu, a largura aumentou. Então, a largura é o contrário. Então, como é que a gente vai arrumar essa conta? Vai ficar 5.400 sobre X igual a 120 sobre 90 vezes 50 sobre 25. Aí 50 sobre 25 dá 2, não é isso? Uhum. 12 sobre 9 eu posso simplificar também, dá, se eu dividir tudo por 3, vai dar 4 terços. Desculpa, vai dar 4 terços. E aí, o que eu faço? Eu vou isolar o x, então eu jogo para cá, vai ficar 5.400 vezes 3, dividido por 8, né? Que é 4 vezes 2. Tranquilo? Peraí, volta aí um pouquinho. Então, até aqui que eu armei, você entendeu, né? Isso. Só inverti aqui, o 120 sobre 90. Então, vai ficar 50 sobre 2, sobre 25 dá 2. Uhum. Posso cortar esse zero aqui. 12 sobre 9 dá 4 sobre 3. Dividindo tudo Isso. por 3. Aí eu só multipliquei 2 vezes 4, 8. Aí eu jogo o 3 multiplicando para cima, jogo o 8 para baixo e o x para lá. Vai ficar x igual a 5.400 vezes 3 sobre 8. X igual a 5.400 Vezes 3 vezes sobre 8. 3 sobre 8. Se você fizer essa conta aí, dá para simplificar mais, tá? Você vai ver que vai dar 2.025 metros. E repara, é metros por quê? Porque ele deu o comprimento em metros, tá? Então é sempre a mesma Uhum. unidade. Quando você for fazer a conta aqui, tem que estar tudo na mesma unidade. Tá, eu tenho Quer que ver anotar como isso contar isso. aí ou eu posso tirar? Você vai querer anotar? Alô? Denildo? Oi, Oi, você vai querer anotar ou eu posso apagar para vou fazer outro? rapidinho. Tá, Rapidinho eu anoto, beleza. peraí. Já foi. Já Beleza. pode Então tirar. vamos para outra aqui. Qual foi? Então, nessa primeira aí, na verdade, você armou errado as colunas, É, né? Deu errado. eu risquei já aqui o que eu fiz. E a segunda, qual foi a tua dificuldade aí nessa questão? Essa da escada. Linear, a princípio. O que é linear? É o que está na mesma linha? Não sei. Peça linear de madeira.
Linear é reto. Ah, tá. Eu tenho que entender essa linguagem matemática, eu tenho que fazer uma tradução, porque eu não É, entendo de novo. essa aqui é de Enem, ó, já está um pouquinho mais contextualizada, mas essa aqui é de razão e proporção. A outra que a gente fez era de regra de 3, composta. Essa é razão e proporção. Vamos lá. O marceneiro deseja construir uma escada trapezoidal com 5 degraus, de maneira que o mais baixo e o mais alto tenham larguras, respectivamente, iguais a 60 e 30. Beleza. Os degraus serão obtidos cortando uma peça linear de madeira, cujo comprimento mínimo em centímetros deve ser. Ah, entendi o que ele quer. Ele quer saber quanto que dá todas essas linhas, porque ele vai pegar um pedação de madeira, vai cortar em todos esses pedaços aqui para fazer. Entendeu? E- Ele tem um Pera, pedaço de madeira, ele quer saber aham. quanto que é o valor desse pedaço de madeira para eu conseguir fazer esse lado, esse lado e todas as linhas. Hum, Ele quer saber. Na verdade, a gente vai descobrir quanto mede cada degrau desse e os lados da escada e vai somar. E aí a gente consegue saber isso usando razão e proporção. Quer tentar fazer agora? Que eu dei uma contextualizada? vamos. Então, tenta aí um pouquinho. Já volto. Oi, mãe, eu tô dando aula. Não, caraca, eu me Hum, 60. Uhum. 60, 50, 50, 50, 50, 50, 60, 50, 40, 30. 60. Hum.
E aí, Denilda? Nada, eu não sei, eu não entendo Nada. esses enunciados. Eu não sei eu não Então, tu entendeu o que consigo. ele quer, né? Já. O que ele quer que você calcule. Ou não. Ele quer saber o tamanho desses outros degraus, não é isso? É, a soma de todos os degraus. É a soma de todos. Isso. Ó, os degraus serão obtidos cortando-se uma peça linear de madeira. Eu até falei os cantos, né? Mas os cantos não são, não, são só os degraus. Serão obtidos cortando-se uma peça linear de madeira, cujo comprimento mínimo, ou seja, eu tenho que saber quanto que vai de cada degrau e somar, para eu saber quanto que eu tenho que ter no mínimo de madeira, né? Para poder cortar e conseguir fazer todos os degraus. Caraca, eu não entendo nada, meu Deus. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar entender a geometria aqui desse problema. Meu problema é que está sendo a interpretação. Mas Além. é o mais difícil mesmo. Lembra lá do triângulo? Você viu o que eu estou fazendo aqui, né? Ó, estou traçando uma reta paralela, não é isso? Uhum. Ou Mais ou menos seja, no meio, né? isso. Esse cara é semelhante. Deixa Ao de eu. baixo. Isso. Esse aqui de cima é semelhante a esse aqui grandão, né? Por causa dos ângulos, né? Ai, Então, o que que a gente pode dizer aqui? que me faltou. Esse ladinho aqui, vamos chamar de x, tá? Uhum. Então, a gente pode dizer que 30 sobre x é semelhante a 30 sobre 60, não é isso? Tá certo isso? Tô fazendo agora aqui contigo também, não sei não. Você está fazendo, eu estou observando e tentando entender. Vamos olhar aqui em cima. Vamos dar uma coladinha. É. Eu acho que isso só vale para triângulo. É, só vale para triângulo. Mas tem uma semelhança aqui, né? Pelo menos a parte de baixo tem, né? Os ângulos estão iguais. De onde você está cortando. Sim. Então vamos usar o generalizado, que fala que o ângulo de cá, de cá, de cá, de cá, tem que ser igual de... Ó, esse ângulo É igual de baixo. é esse ângulo aqui, é igual a esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é igual ao de cá. Esse aqui é igual a esse aqui. E esse aqui é igual a esse aqui. O que mais tem que ser... Os lados têm que ser proporcionais. Não é isso? Uhum. Então, para ser semelhante, 30 sobre x tem que ser igual a x sobre 60. Será que é isso? Ai, perdi tudo. Dá um troço doido aqui. Não vou fazer o desenho de novo, não, mas... Uhum. 30 sobre x, que é o do meio, tem que ser igual a x sobre 60, né? Vamos ver quanto que vai dar isso. X ao quadrado, 30 vezes 60. 30 vezes 60 dá 1.800. Aí tem que tirar a raiz quadrada disso.
Vai dar um número bonito não, mas... 3 Mas vezes isso 6, aí tá em 18, né? metros, Mais né? os 2 zeros. Oi? Isso está em metros, né? Centímetros. Centímetros, 1.000 e poucos centímetros, Aqui na minha conta deu 42... 42,42, será? X é igual 42. Só tirei a raiz, tá? De 1.800. Eu fiz na calculadora mesmo. 42,42. Aí a gente tem que fazer a mesma coisa para esse e para o de cá. Vai ficar aqui, deixa eu anotar. 42,42. Aí agora vamos fazer para esse aqui de cima, que eu vou chamar de Y. Aí vai ficar 30 sobre Y. Tem que ser igual a Y, 42,42. Aí vamos fazer a mesma conta. Quanto que dá? 30 vezes... T vezes 4 dá 12, né? Vai dar 124, é isso? Sei lá. 42,42 vezes 30. 1.272,60. Eu tô fazendo essa conta rápida porque é simples, mas se você tiver dificuldade, tu me fala, tá? Estou tentando te acompanhar. É 35,67. Então aqui... Ah, peguei tudo. Tá, vou escrever aqui. 35,67. 42,42. Agora a mesma coisa com de baixo. Vou chamar de Z. Vai ser 42,42 sobre Z. Tem que ser igual a Z sobre 60. Aí vamos fazer a conta para ver quanto que vai dar Z. 60 vezes 42. 6 vezes 4, 24. Vai dar 200 e pouco. Botando mais um zero. Dá 2.545. Se eu tirar a raiz disso... Olha, essa é a maneira que eu tô vendo. De repente tem um método mais simples, tá? 50,45, mais ou menos. Não sei se tá certo não. Tô dando os números muito quebrados. Geralmente no Enem não dá isso tudo, não. Mas vamos fazer a conta. Vamos somar tudo aí. 35,67, não é isso? Que era o do Y, né? É. Não vou arredondar, porque pode dar diferença no final. Mais 42,42, mais 50,45, mais 30, mais 60. Dá 218,54. Então, deixa eu ver aqui embaixo quais são as opções. Tem que ser algum número menor do que 218, né? Tem 240. Desculpa, Que é tem o que ser mais algum número próximo. maior do que 218, mas o maior mais próximo. Então, 240 não seria, seria 225. 210. Não, 210 é menor. Tem que ser um número maior, porque senão eu não vou conseguir cortar todos os degraus, né? Tá. Tem que ser maior do que isso. É, porque eu vou ter um pedaço de madeira e eu vou dividir esse pedaço de madeira nos degraus. Se eu tiver um pedaço de madeira menor, eu não vou conseguir dividir, fazer todos os degraus do tamanho certo. Entendeu? Entendi. Ó, vamos lá, vamos dar um outro exemplo. Eu tenho... Isso entra na minha cabeça, Jesus. Ó, imagina... Vou fazer um desenho aqui. Não, você está me botando na tela, mas mesmo assim, eu não consigo. Assim, eu Não, eu penso vou dar um assim, outro exemplo. Mais fácil. não, assim, eu tenho que estar lendo ali para estar interpretando, eu não estou conseguindo, já está difícil lendo. Aí, Imagina que eu tenho um pedaço de linha desse tamanho, assim. Só que eu quero um pedaço
para cá, outro para cá, outro para cá e outro para cá. Você concorda comigo que se eu tenho todos esses pedaços e eu tiver esse pedaço menor, eu não vou conseguir fazer esses outros pedaços? Eu vou precisar de mais? Imagina que eu só cortei. Aham, Então, entendi. o número de pedaços que eu tenho tem que ser menor do que o meu número grandão. O tamanho dela Antes de eu do que o número cortar. inteiro. Antes de eu cortar, porque depois que eu Aham, cortar, eu vou fazer eles. Se eu tiver um pedaço grande menor, eu não vou conseguir cortar e montar todos. Entendeu? Ou não? entendi. Eu não consigo fazer, eu não consigo montar por contas, é difícil para mim. Não, então, a questão aqui era só a semelhança mesmo. A gente identificar e ir fazendo as contas. Pode ver que essa deu um pouquinho mais de conta. Faz o seguinte, dá uma lida de novo na matéria e tenta refazer essa. Tenta fazer Isso, essas aqui Maria. também, a 1, a 2, a 3 e a 4. E aí, se tiver dúvida, pede pro Wesley te passar meu WhatsApp. E aí você fala direto comigo, não precisa esperar a próxima aula, até porque tá demorando, né, para ter aula. Fazer quais os números que não tem aí? Todos. 1, 2, 3, 4, Os 5. exercícios vão ficar, os exercícios vão ficar na aula, né? Eu não tô achando aqui os exercícios que eu tinha feito no meu computador, mas eu acho que lá na sala de aula tá. Esse é o plano de aula 13. Então, porque eu não estou conseguindo. Tipo assim, tá nesse, no número 6. O restante não está aparecendo para mim. Ah, não, então, porque tá aqui na tela, mas aí tu vai baixar lá do Google Sala de Aulas, Ah, tá. da turma de matemática, tem tudo lá, todas as postagens. Faz o Então tá. seguinte, pede pro Wesley meu WhatsApp, e aí se tu tiver alguma dificuldade, eu te mando. Isso aí não é Todas, problema não, tá bom? todas as dificuldades. Não, eu tô falando para baixar o arquivo Tá, que tá lá. tá bom. Tá bom, Edenilda? Tá bom, então. Obrigada, tá, Rayane? Desculpa aí. Valeu. Não, É muito desculpa eu, tá, difícil. pelo atraso. Não, eu que estou enrolada, porque eu não sei nada de matemática, cara. Nada, nada, nada. Ah, mas essa aula foi fácil. Para você, Você falou que tava fácil. não falei que estava fácil, falei que eu estava entendendo. É diferente. Nem semelhantes Tava não são as difícil, você tava palavras. com o sinal, né? As palavras nem são, não são semelhantes. Gostei do trocadilho. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Final Rayane. de semana aí pra você. Tá bom. Bom fim de semana, tá? Valeu, tchau, tchau. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tô saindo, hein, Lucas? Boa noite, Lucas. Boa noite, Wesley. Tchau, tchau. Bom fim de semana.